Você já se perguntou quais segredos a Terra esconde sob nossos pés? Na China, os arqueólogos estão a cavar no tempo para revelar um túnel do período Cretáceo. Entretanto, em Itália, um velho forno de pão torna-se algo inesperado: uma prisão. A milhares de quilômetros de distância, a Rússia surpreende-nos com as fortalezas mais antigas do planeta. E em Inglaterra, veio à luz o crânio de uma criatura colossal do Jurássico. Mas isso não é tudo. Também exploraremos uma esquecida megapolis romana e o mais antigo campo de arroz conhecido. Se estas descobertas incomuns despertarem a sua curiosidade, junte-se a nós nesta fascinante viagem visual. E lembre-se, se você tem paixão por descobrir mais sobre nosso passado, inscreva-se em nosso canal. É grátis e levará você a muitas outras aventuras. Número 1. O arrozal mais antigo. Numa descoberta emocionante na província de Jiangxi, no leste da China, os arqueólogos desenterraram o que se acredita ser o mais antigo campo de arroz conhecido, datado entre 5.350 e 5.500 anos atrás. Esta descoberta ocorreu no condado de Yuyao, cidade de Ningbo, onde os pesquisadores escavaram uma área total de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Durante as escavações, foram encontradas 3 bordas de cumeeira e 9 fossas, indicando um sistema agrícola sofisticado para a época. Além disso, os restos de arroz e ervas daninhas encontrados no local sugerem que este campo não era apenas utilizado para o cultivo de arroz, mas também era gerido com técnicas avançadas de irrigação e drenagem. Um trilho descoberto durante as escavações parece ligar este campo a um povoado próximo, sugerindo uma estreita relação entre a agricultura e a vida comunitária da época. Os especialistas atribuem esta importante descoberta ao período tardio da cultura neolítica Hemudu, conhecida por suas inovações agrícolas. Essa descoberta não só ilumina aspectos fundamentais sobre o sistema de cultivo do arroz da época, mas também representa um material valioso para o estudo da história agrícola da região. À medida que esta informação for analisada mais aprofundadamente, espera-se que contribua para uma compreensão mais ampla do desenvolvimento agrícola nas civilizações antigas. Número 2. O túnel mais profundo e antigo. Num ambicioso projeto geológico, a China propôs perfurar rochas do período Cretáceo com cerca de 140 milhões de anos. Este esforço monumental envolve atravessar 10 camadas de terra para atingir uma profundidade impressionante de 11.000 metros, o que estabeleceria um recorde nacional de perfuração. As obras começaram em maio deste ano e já avançam em ritmo acelerado. Enquanto isso, a Rússia busca retomar os trabalhos no famoso poço superprofundo de Kola. Embora este projeto soviético não tenha sido concluído como esperado, deixou um legado importante ao fornecer valiosas descobertas científicas durante os seus anos de operação. Iniciado em 1970 e continuando por 2 décadas, o Poço Kola atingiu uma profundidade final de 12.226 metros antes de ser fechado em 1990 devido a uma explosão desconhecida. No seu nível mais profundo, a equipe enfrentou grandes desafios técnicos. As rochas estratificadas naquela profundidade causavam congestionamentos recorrentes. Com o seu novo projeto, a China não só procura aprofundar a sua compreensão do subsolo da Terra, mas também estudar fenômenos como os sismos e prever a sua ocorrência. A pesquisa visa compreender melhor a estrutura interna e a evolução do planeta Terra. Além disso, espera-se que estes esforços abram novas oportunidades para o desenvolvimento tecnológico e soluções aplicáveis em diversas indústrias. Com as suas inovações modernas e recursos avançados, a China está bem posicionada para fazer descobertas emocionantes que poderão beneficiar o mundo inteiro. Número 3. Cela inovadora dos antigos mongóis. No vasto território da Mongólia foi feito um achado arqueológico excepcional. Uma cela que se destaca não só pela sua antiguidade, mas também pelo seu design inovador. Esta cela, com uma estrutura de madeira resistente e estribos de ferro, foi datada de aproximadamente 420 depois de Cristo,
tornando-a a cela com moldura mais antiga conhecida até hoje. A importância deste dispositivo reside na sua capacidade de oferecer maior estabilidade ao piloto, permitindo-lhe manter o equilíbrio mesmo em posições difíceis, como ao andar em pé. Isto foi crucial numa cultura nômada onde andar a cavalo era essencial para a vida cotidiana e para as atividades de guerra. A descoberta ocorreu em 2015, quando a polícia mongol confiscou vários objetos valiosos que incluíam não apenas esta cadeira pintada em cores marcantes de preto e vermelho, mas também uma broca de ferro, equipamento de arco feito de madeira e restos mumificados de um cavalo. Todos esses itens foram encontrados em uma caverna conhecida como Caverna do Cavaleiro, que também continha vestígios de ossos humanos de um indivíduo que havia sido enterrado com roupas feitas de pele de ovelha e texugo. Análises genéticas recentes revelaram que o cavaleiro era um homem e que o cavalo encontrado ao lado dele era um animal domesticado, fornecendo informações valiosas sobre as práticas equinas dos antigos mongóis. Esta descoberta não só ilumina aspectos da vida cotidiana e dos costumes desta civilização nômada, mas também destaca a sua habilidade na fabricação de ferramentas e a sua relação simbiótica com os cavalos. Número 4. Mosaico romano em Turquia. Na província turca de Mardin, ocorreu uma fascinante descoberta arqueológica durante investigações relacionadas com escavações ilegais numa área rural conhecida como Uzunkaya, perto do Castelo da Senhora. Este local foi sujeito a uma destruição significativa devido a numerosos poços ilegais que procuravam extrair artefatos valiosos, o que levou os arqueólogos a realizar um estudo mais abrangente para documentar e proteger o patrimônio cultural presente na área. Os pesquisadores encontraram um espetacular piso de mosaico pertencente a uma rústica vila romana. Esta propriedade rural era cercada por muros de proteção e incluía um edifício central e diversas estruturas auxiliares, indicando a sua função como importante centro agrícola ou residencial. O mosaico cobre aproximadamente 100 metros quadrados e é adornado com desenhos intrincados que retratam elementos naturais e animais marinhos. Escamas de peixes, figuras geométricas complexas, árvores frondosas, elegantes aves aquáticas, polvos brincalhões, peixes coloridos, mexilhões e focas nadadoras, além de diversas espécies aquáticas e plantas. Além do mosaico, os vestígios arquitetônicos encontrados no local incluem várias salas e uma necrópole associada a esta vila. Todos estes elementos datados entre os séculos 5 e 7 d.C., esta descoberta proporciona uma visão inestimável da vida cotidiana durante o período romano nesta região e sublinha a riqueza cultural e histórica da área antes do impacto negativo causado pelas escavações ilegais. A preservação e o estudo destes artefatos são cruciais para melhor compreender as tradições artísticas e arquitetônicas romanas na Anatólia. Número 5. Caixão de chumbo incomum. No norte da Grã-Bretanha, uma equipa de arqueólogos fez uma descoberta fascinante que oferece uma janela para a história antiga da região. Eles encontraram o esqueleto de um aristocrata do final do período romano, cuidadosamente enterrado em um caixão de chumbo. Esta descoberta não é apenas significativa devido ao estado do caixão, mas também porque foram desenterrados os restos mortais de mais de 6 indivíduos, incluindo homens, mulheres e crianças que habitaram esta área há mais de 1000 anos. Esta descoberta tem o potencial de iluminar um dos períodos mais cruciais da história britânica, uma vez que os investigadores identificaram representações tanto do período romano tardio como do início da Saxônia, sugerindo uma coexistência e mistura de costumes funerários nesta época. O sítio arqueológico está localizado em Leeds, numa área que foi revelada no ano passado perto de Garforth. Para proteger este valioso cemitério de possíveis saques, a sua localização exata é mantida em segredo. Na primavera passada, foram realizadas escavações neste cemitério, que foi encontrado perto de estruturas e edifícios do período romano tardio e de estilo anglo-saxão.
Entre as descobertas notáveis estavam sepulturas contendo objetos individuais, como facas e cerâmica, sugerindo a presença de crenças cristãs primitivas ao lado de costumes funerários típicos da Saxônia. As análises químicas realizadas poderão fornecer informações valiosas sobre a origem geográfica e a dieta dos indivíduos enterrados. Concluídas estas análises, pretende-se expor o impressionante caixão de chumbo no museu local, no âmbito de uma exposição centrada nas diversas práticas funerárias em todo o mundo. Número 6. Padaria-prisão em Pompeia. Num notável achado arqueológico em Pompeia, foi descoberta uma antiga padaria que revela as duras realidades laborais enfrentadas pelos escravos durante o Império Romano. Este local não só funcionou como centro de produção de pão, mas também serviu de prisão para aqueles que eram obrigados a trabalhar em condições extremamente duras. Neste espaço fechado, com pequenas janelas protegidas por grades, escravos e burros trabalhavam juntos para moer os grãos necessários para fazer o pão. Os burros eram obrigados a andar em círculos constantes em torno de um rebolo, enquanto os trabalhadores acrescentavam os grãos e supervisionavam todo o processo. Os restos encontrados no piso do estabelecimento apresentam depressões destinadas a facilitar a coordenação entre os movimentos dos escravos e dos animais durante esse árduo trabalho. Os registros históricos corroboram o quão difícil e doloroso era trabalhar nesses moinhos e padarias. Apuleio, escritor do século II, referia-se a trabalhadores com ferimentos graves e correntes amarradas aos pés. As condições também eram igualmente cruéis para os burros, que sofriam ao serem obrigados a repetir movimentos monótonos sem descanso. A padaria localizava-se especificamente na região conhecida como Régio 9 de Pompeia, onde já havia sido descoberto um afresco representando um bolo e uma inscrição eleitoral. Esta descoberta coincide com uma próxima exposição em Pompeia, dedicada a explorar a vida cotidiana sob a sombra do Vesúvio. Esta exposição pretende contar histórias muitas vezes ignoradas nos livros de história, incluindo a vida dos escravos que constituíam a maioria da população e desempenharam um papel fundamental tanto na economia como na cultura romana. Número 7. Antigos eixos antigos. No norte da Polônia, em Koszalin, o caçador de tesouros Denis Konka encontrou um achado surpreendente com a ajuda de um detector de metais: 5 machados da Idade do Bronze. Esses artefatos estão na Terra há mais de 3.000 anos. De referir que na Polônia são proibidas escavações independentes com detectores de metais sem autorização especial, pelo que a descoberta foi imediatamente comunicada às autoridades. Estes machados de bronze, encontrados a uma profundidade de 20 a 30 centímetros, são de particular valor, uma vez que tais achados nesta área são raros. Os arqueólogos sugeriram que os eixos poderiam estar relacionados com a cultura báltica e são caracterizados como tutushkin. Supõe-se também que os eixos poderiam ter feito parte de uma oferenda ritual, indicando práticas comerciais e religiosas complexas das comunidades da época. Esta descoberta não só tem valor histórico, mas também revela aspectos da vida e das práticas de comunidades antigas. Número 8. A maldição medieval do diabo. Na Alemanha, os arqueólogos fizeram uma descoberta única durante a construção da Câmara Municipal de Rostock, no local de uma antiga latrina junto a uma casa do século XIV, considerada uma das mais belas do norte da Alemanha. Uma tabuinha do século XV com uma maldição foi encontrada. O texto da tabuinha está escrito em fonte gótica comum, entre os séculos X e XV. Nele estão gravadas as palavras Satanás, Belzebu, Henrique, dirigidas a Taliki e Rimpriku Henrique. Estas tábuas de maldição, feitas de finas folhas de chumbo, eram populares no período greco-romano e eram utilizadas para invocar deuses, espíritos ou mortos, pedindo a sua intervenção sobre pessoas ou coisas. Esta descoberta em Rostock é especialmente rara devido à menção de Belzebu, outro nome para o diabo.
Essas maldições podem ser usadas para romper relacionamentos, devido a amor não correspondido, ciúme ou desejo de causar infortúnio às pessoas mencionadas na maldição. Número 9, enterro sombrio. Na Espanha, os arqueólogos descobriram um cemitério único com cerca de 6.000 anos. Dois enormes túmulos de pedra continham os restos mortais de mais de 20 homens, mulheres e crianças. Esses achados se destacam por seus rituais funerários inusitados. A carne era retirada dos corpos imediatamente após a morte e os ossos eram quebrados em diversos lugares. Os cientistas encontraram múltiplas fraturas nos pulsos e cortes nos ossos, indicando que a carne foi removida com ferramentas de pedra. Isso poderia ter sido feito para acelerar o processo de decomposição dos corpos. No entanto, as verdadeiras razões permanecem um mistério. É possível que alguns ossos tenham sido utilizados como relíquias ou em rituais funerários relacionados com o canibalismo, também característico do Paleolítico Superior no Noroeste. Número 10. O maior cemitério anglo-saxão da Europa. Em Wendover, Buckinghamshire, arqueólogos que trabalham na construção da ferrovia HS2 descobriram um gigantesco cemitério anglo-saxão com ricos cemitérios dos séculos V e VI. O cemitério possui 138 túmulos, incluindo 141 sepulturas e 5 cremações, bem como vestígios de atividade do Neolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro e período romano. Muitos enterros contêm broches nas clavículas, indicando roupas como capas e pepluns. Também foi encontrado um par de pequenos broches quadrados, semelhantes ao famoso broche de Chell. Uma mulher sepultada com grande número de objetos valiosos atraiu especial atenção, entre eles uma taça de vidro de origem romana, anéis de liga de cobre, um anel zoomórfico de prata, broches e objetos de marfim. Alguns objetos poderiam ter sido importados do exterior, incluindo contas de âmbar e materiais diversos. Também foram encontradas 2 xícaras cônicas de vidro semelhantes a vasos do norte da França. Esta descoberta oferece uma visão única da vida e da cultura da Grã-Bretanha anglo-saxônica. Número 11. Novos petróglifos no Colorado. Arqueólogos poloneses descobriram antigas pinturas e relevos indígenas na fronteira entre Colorado e Utah, nos Estados Unidos. Essa equipe, que estuda a cultura Pueblo há mais de 10 anos, realiza pesquisas no complexo rochoso de Pueblo no Planalto Mesa Verde. Este lugar é popular entre arqueólogos e turistas por causa dos antigos assentamentos e das obras de arte rupestres criadas pelo povo Pueblo, as comunidades agrícolas. Pueblo desenvolveram uma das culturas pré-colombianas mais avançadas da América do Norte, incluindo a construção de casas de pedra de vários andares e arte rupestre. A equipe descobriu galerias e pinturas rupestres até então desconhecidas, datadas de diferentes períodos históricos. Os mais antigos, representando guerreiros e xamãs, datam do século II depois de Cristo. A maioria dos petróglifos são dos séculos X a XI e incluem imagens de xamãs, guerreiros, animais e cenas de caça. Nos séculos XV e XVI, quando a área era habitada pela tribo Uti, apareciam nos painéis cenas de caça. Nos séculos posteriores, surgiram imagens de cavalos, refletindo a conquista espanhola. As investigações levaram à descoberta de pinturas rupestres desconhecidas a uma altura de 800 metros acima das falésias, em povoações que foram utilizadas para observações astronômicas e determinações de calendário no século X. Número 12. O instrumento científico mais antigo da Inglaterra. Na Inglaterra, foi descoberto um mostrador de cobre, datado do ano de 1311, do tamanho de uma palma, que servia para determinar as horas. Este artefato é 15 anos mais velho que o famoso astrolábio de Chaucer no Museu Britânico. Os pesquisadores destacam a raridade dos instrumentos científicos ingleses medievais e sua importância para a compreensão científica do período.
O instrumento está avaliado em US$ 90.000 e está sendo leiloado junto com livros valiosos, manuscritos e um microscópio de prata do século XV feito por Antonie van Leeuwenhoek. Acredita-se que os mostradores chegaram à Europa vindos da Espanha muçulmana no final do século X. Nestes instrumentos, o tempo era dividido em 12 horas, cuja duração variava consoante a estação do ano e a latitude do local. A primeira hora começava ao amanhecer. O meio-dia chegava ao final da sexta hora, e o pôr do sol ao final da 12ª, tornando as horas de verão mais longas que as de inverno. Os quadrantes eram ferramentas de comerciantes, clérigos e estudantes. Sabe-se que a rainha Elizabeth, esposa de Eduardo II, recebeu vários desses instrumentos como presente em 1358. O mostrador determinava a hora do dia com base na altura do sol, aplicando uma fórmula trigonométrica precisa no Equador. Apesar dos erros, o instrumento foi útil não só para determinar o tempo, mas também para resolver problemas matemáticos relacionados à medição de distâncias. Número 13. Fivela de cinto de bronze exclusiva. Arqueólogos tchecos descobriram na Morávia do Sul uma fivela de cinto de bronze do início do período medieval com a imagem de uma cobra devorando uma criatura parecida com um sapo. Esta descoberta, datada do século VII, pode lançar luz sobre a vida espiritual das pessoas antes do cristianismo. A fivela com a imagem da cobra e do sapo faz parte da mitologia germânica, ávara e eslava, possivelmente relacionada com o mito da criação do mundo e com o culto da fertilidade. Este motivo pode simbolizar o fim de um ciclo e o início de algo novo. Fivelas semelhantes foram encontradas em diferentes partes da Europa Central, indicando o seu importante papel na vida religiosa dos povos daquela época. Número 14, luxuosa Casa Romana. Arqueólogos italianos descobriram perto do Coliseu de Roma uma habitação única da época romana, com um raro mosaico de conchas, mármore e vidro precioso. Esta residência, que remonta ao século I a.C., foi considerada um verdadeiro tesouro. O mosaico retrata 3 grandes navios, navegando em direção a uma cidade adornada com torres e portos, indicando a vitória do dono da casa em uma batalha. O cômodo principal da casa, decorado como um salão de banquetes de verão em estilo gruta, tinha canos de chumbo destinados a criar fontes de água. Mas a principal atração é um mosaico rural com conchas, tecelas egípcias azuis, vidros preciosos e mármore branco, representando tridentes e navios de guerra. Número 15. Monstro marinho jurássico. Na costa jurássica da Inglaterra, no condado de Dorset, os arqueólogos descobriram o gigantesco crânio de um monstro marinho. Este crânio de 2 metros pertence a um poderoso predador marinho que viveu há 150 milhões de anos. O fóssil, um dos mais bem preservados, foi encontrado por Steve Etches, paleontólogo de Dorset, que agora planeja completar o esqueleto com as demais partes. O impressionante tamanho do crânio e a sua excelente conservação fazem dele um exemplar único na paleontologia mundial. O crânio inclui a mandíbula inferior conectada ao resto do crânio. Como nos répteis vivos, especialmente notáveis são seus 130 dentes longos e afiados com finas cristas no dorso, que lhe permitiam extrair rapidamente a carne de suas presas. O pliossauro, com 10 a 12 metros de comprimento e 4 barbatanas poderosas, era o predador mais perigoso dos oceanos jurássicos. Sua mordida poderosa e estrutura dentária única tornavam-no uma máquina de matar perfeita. Segundo o Dr. André Rowe, da Universidade de Bristol, o pliossauro poderia caçar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Ao estudar o crânio e determinar a sua força de mordida, descobriu-se que ele é 2 vezes mais poderoso que o dos animais modernos com mandíbulas mais fortes, como os crocodilos de água salgada. A presença de glândulas especializadas e de um terceiro olho no pliossauro também indica órgãos sensoriais desenvolvidos. Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.
Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!